Oi, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que já entraram. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos. Tem bastante gente inscrita, bastante gente tentando entrar ainda. Então, só mais uns 2 minutinhos e a gente já começa. Obrigada. Bom, pessoal, vamos começar. Eu vou pedir para o Paulo, para o Érico abrirem as câmeras. Oi, Érico. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Paulo, liga sua câmera, Paulo, para a gente ver também. Alô? Bom Olá, dia, Paulo. Paulo. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, a gente não está Ouvindo te bem. vendo. Agora. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo Então tá tranquilo. bom. Pessoal, obrigada. Vamos começar esse webinar que vai ser super interessante. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para o pessoal. Bom dia de novo. Eu sou a Giovana Saia, eu sou responsável pelo mercado de SAP dentro da Sky One e coordenadora comercial. Eu estou aqui com
pessoas incríveis que vão trazer muito conteúdo. Então, antes de mais nada, antes de apresentá-los, quero agradecer o convite de vocês para participar desse webinar. Eu acho que a intenção aqui vai ser trocar experiências, trocar um pouco de informação, levar a informação para os nossos clientes, para os nossos parceiros e também esclarecer algumas dúvidas, né? Então, vocês têm um campo aí do lado, fiquem à vontade para deixar as dúvidas de vocês. No final, a gente vai ter um tempo para poder respondê-las, tá? Então, apresentando nossa equipe aqui, o Érico Mazzini, diretor comercial da TDS, e o Paulo Tavares, sócios da 2Par Consultoria. Juntos, a gente vai poder trazer informação e, quem sabe, agregar aí para vocês, né? A gente espera, a gente sabe como o tempo é muito valioso, então a gente espera que nessa 1 horinha que a gente reservou aqui, a gente possa agregar e trazer conteúdos relevantes, onde a gente pode debater vários cenários. Então, a gente está falando de 3 empresas diferentes, com segmentos diferentes, que juntas a gente consegue trazer inovação, trazer para o mercado informações relevantes, acessíveis e que a gente possa ajudá-los nesse momento tão difícil, né? Mas é isso aí, vamos começar? Vamos lá. Maravilha. Pô, pessoal, em primeiro lugar, a gente queria agradecer aí a disposição aí de todos que estão presentes para a gente falar de um tema que é tão relevante, né? Tão importante, que impacta aí o dia a dia das companhias e por que não dizer até impacta a todos nós, né? Nós falamos aí das nossas cargas tributárias da pessoa física, né? Por que não dizer que tudo isso no dia a dia afeta a gente de forma significativa? Como Giovana falou muito bem, a gente está juntando aqui 3 estruturas que têm objetivos diferentes, mas que têm um processo de integração e complementariedade nessa entrega desse quesito chamado eficiência tributária, né? Então, o nosso grande objetivo aqui não é discutir teses tributárias, não é discutir posicionamento e reposicionamento e discussões no âmbito administrativos e nem procedimentos. Eu acho que o grande objetivo nosso aqui é como é que nós podemos, de forma integrada, usando tecnologia, usando salvaguarda de informações e usando a leitura adequada do que é a legislação, a sua interpretação e o que é a realidade hoje que a gente vive nesse mundo conturbado tributário aí, com tantas legislações aí postas na mesa e com tantas discussões postas na mesa, como é que a gente consegue hoje traduzir isso num processo eficiente, num processo prioritariamente, sempre foi, mas nesse momento mais do que nunca, porque nós estamos vendo talvez a maior crise aí que o mundo a nível global já viu, e há quem diga que isso está sendo pior do que a crise de 29, como é que a gente consegue traduzir isso no nosso dia a dia, na nossa casa, cada uma das casas aqui que nós estamos hoje podendo conversar, né? Como é que nós podemos fazer isso, né? Então, acho que esse é um grande ponto. Perfeito. Tem alguma coisa? O que é que você tem, Érico, aí? Tem algum comentário que você queira falar sobre essa introdução aí? Eu quero falar bom dia para todos que estão participando, agradecer o tempo que eles estão, né, se dedicando. E é isso, eu acho que é importante a gente, como parceiro das empresas, das pessoas, trazer temas que vão agregar valor no negócio das pessoas e, de alguma forma, ajudá-los nesse momento e em todos os momentos, né? Então, o objetivo hoje é a gente trocar ideia, colocar o dedo ali um pouquinho na ferida, provocar, para, de alguma forma, agregar valor. Esse é o nosso objetivo, isso está dentro dos nossos propósitos, né? Juntamos aqui 3 empresas em segmentos diferentes que se completam. Então, agradecer a participação de todos, a confiança, e vamos lá para a gente discutir o tema aí. Obrigado. Eu acho que mais do que isso, né, Érico, é não ser mais do mesmo, né? A gente sabe como tem webinar hoje, como tem lives, informações o tempo todo, então a informação ela ficou muito fácil, muito acessível e 1 trilhão de informações ao mesmo tempo, né? Então, a intenção não ser um webinar igual aos outros, não é ficar falando de pandemia, a gente não vai falar sobre o quanto isso está interruptando a parte comercial, a parte econômica. É lógico que sim, a gente vai
talvez pincelar uma coisa ou outra, mas o foco é a gente falar como que a gente pode ajudá-los, quais são as estratégias, o que o fisco está fazendo, trazer um monte de informação relevante e diferente. A intenção é agregar, né, Paulo? Aí, eu acho que esse é o grande objetivo, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso de forma muito pragmática e objetiva. Esqueça as discussões adjacentes antes de a gente pensar em falar o que é que nós vamos discutir do ponto de vista, que é uma coisa que a gente tentou fugir nesse webinar. Vamos falar hoje de discussão de CARF, vamos falar hoje de discussão judicial, vamos falar qual é o posicionamento do STF em relação à exclusão de semestre na base de cálculo do PIS e COFINS, vamos falar sobre todas as demandas que a gente tem de discussões previdenciárias. Essa é uma coisa adjacente e que, se a gente não olhar hoje para o principal problema, que é como eu trato o meu negócio do ponto de vista tributário, e que, por tabela, antes de olhar o tributário, eu olho uma série de coisas que me traz um volume de ganhos, assim, que muitas vezes a gente não tem essa percepção, eu não consigo fazer minhas discussões, que esse é um outro momento que a gente pode fazer mais na frente, de forma... e aí a gente pode até, se for um desejo aí, se a gente tiver espaço para isso, ser aí sim, talvez um webinar específico para a gente falar o que é que o CARF está pensando da vida, o que é que o STF está pensando da vida, e como é que funciona esse mundo. Mas antes disso, a gente queria falar, eu acho que esse quadro que está aqui, ele traduz bem qual é o nosso grande problema que a gente tem hoje. Né? Falamos hoje em alto volume de transações, né? Alto volume de obrigações acessórias, um controle, né, muito, né, ofensivo da Receita Federal. A gente acha que só temos um bloco de empresas monitoradas, que são as grandes companhias. Esqueça. Hoje, uma empresa que está desde o regime simples, né, ela tem um monitoramento automatizado, né, que permite que a Receita ela consiga entender quais são os mecanismos de operação que ela utiliza. E automaticamente ela tem a capacidade de fazer as cobranças, as interrupções de direito ao regime especial, e nós todos sabemos isso. E a questão hoje de falta de pagamento, cobrança, hoje é um prazo muito rápido para você ser intimado pela Receita por falta de pagamento e receber a notificação que está indo para um cadinho. Né? Então, assim, o monitoramento da Receita hoje, ele na extensão e no tamanho da sua companhia, ele existe. Você vai crescendo, vai virando mais importante. Óbvio que ele tem os grupos especiais que monitoram os setores, atividades, volume de receita e por aí vai. Né? Esse emaranhado nosso aí, nós falamos tanto em reforma tributária, né? E a gente não consegue enxergar uma redução na quantidade de número de tributos e contribuições que a gente acaba tendo que conviver. Esse é um sonho que a gente convive com ele. Eu lido com isso há um bom tempo, não vamos falar quantidade de anos, né? Mas há muito bom tempo, né? E a gente é um sonho que a gente tem de décadas e décadas de ter uma estrutura tributária menos ofensiva em todos os aspectos, né? Isso gera custo de transação, isso gera ter um volume de pessoas envolvidas, e tem que ter tecnologia, esqueça, e temos que ter salvaguarda de informações, que é outro ponto muito relevante nas companhias, que a gente hoje acaba tendo um problema muito ruim quando a gente vai fazer as nossas análises, avaliações e poder até estruturar, a gente acaba tendo uma demanda de tempo muito grande, porque a estrutura de salvaguarda e de gestão de informação dentro da companhia, ela não está num nível adequado. Isso nos obriga a ter que trilhar caminhos, né, outros, para poder tentar chegar ao objetivo que a gente poderia ter, né? Então, assim, o que é que a gente pensa hoje? Nós temos que já fazer uma gestão de caixa boa, né? Mas para isso eu preciso ter uma boa gestão tributária, eu preciso ter processos que mitiguem risco, eu preciso ter uma visão muito clara da legislação que eu estou inserido, e aí é um outro grande problema que a gente nós acabamos tendo uma percepção no mercado que as pessoas não olham o seu setor, não olham o seu negócio, olham a operação tributária como se fosse uma coisa comum e única a todos. Isso não é uma verdade. Cada setor e cada atividade ele tem seu aspecto específico, ele tem suas características de
formas de tributação, se vai ter substituição tributária, se vai ser monofásico, se vai ter redução de base de cálculo, se tem regime especial, se tem incentivo de ICMS, qual a característica de incentivo de ICMS, se tem incentivo de IPI, ou seja, é um emaranhado que está atrelado ao negócio, ao setor, né? É muita coisa, né, Paulo? É muita coisa. Então, assim, acho que é essa grande visão de impacto de negócio da companhia que traduzir, né? Eu acho aí que esse é um ponto aí que o Érico vive muito, né, Érico? Você vivendo aí em turma de... É importante a gente provocar os empresários e o pessoal da área tributária, Paulo, é que, ao contrário do que nós pensamos, o fisco investe muito em tecnologia e muito em inteligência fiscal, né? Então, assim, o fisco está cada dia mais eficiente para ele pegar a parte compulsória que lhe é devido, né? E aí, o que é importante a gente entender? O processo brasileiro, né, resumindo o que você falou, é complexo, né? A gente vive isso no dia a dia, porque a gente, no final do dia, tem que entregar uma inteligência tributária para as empresas para a gente ter o diferencial. Então, é complexo, o fisco está com tecnologia, está informatizado e ele está preparado para monitorar isso de uma forma muito eficiente. Então, o empresário ele tem que entender isso e ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter uma estrutura de tecnologia, porque sem uma estrutura de tecnologia, com certeza ele está gerando contingente fiscal. Então, é essa provocação que eu quero fazer para os empresários. Perfeito. Eu acho que mais do que isso, não é só fazer, né? Porque a gente tem um monte de obrigação, não é só entregar as obrigações, mas é entregar as obrigações com qualidade. É você poder entregar todas as necessidades fiscais de uma forma correta, obviamente, mas acessível, né? Que você consiga depois, se precisar ser auditado, se precisar buscar as informações, se de repente precisar mudar um processo interno, você saiba onde as informações estão, e mais do que isso, que elas estejam seguras. E aí a tecnologia vem para ajudar 100% nisso. Como o Érico comentou, muito bem posicionado, o fisco é muito tecnológico. Então, eles estão sempre muito bem preparados e cada vírgula errada, cada dado não informado ou esquecido, eles conseguem fazer um cruzamento extremamente importante que, para chegar numa auditoria, uma multa fiscal, é muito rápido, é muito fácil. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, a gente precisa estar, além de preparado com as informações corretas, com a estrutura interna apta a entregar. E isso que você comentou, Giovana, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas é uma grande verdade, né? Então, assim, nos últimos 10 anos, vamos falar em 15, mas assim, mais especificamente nos últimos 10 anos, o grau de automatização e de eficiência tecnológica da Receita Federal, ele foi assim numa velocidade assim, inimaginável para nós. Então, e as companhias não se atentaram a isso. Poucas se atentaram a isso. E assim, a gente lida e lidou com companhias de pequeno e médio porte, até corporações gigantes de bilhões de faturamento. E a gente sabe que mesmo essas que têm aí um ponto importante de gerar uma alta importância, ela nunca está isenta, né, de ter um determinado grau de risco, exatamente pela complexidade da legislação, pela forma que o fisco trata, pelas diversas interpretações que a gente tem. Então, assim, a gente tem assim uma visão que o empresariado ele acaba não olhando isso, tem um quê muito de tecnologia e tem um quê também muito de competência técnica para tratar isso, e aí ele tem que estar suportado por bons profissionais, por boas consultorias, por bons sistemas, por bons monitoramentos de informação, mas mesmo assim a gente chega em companhias que têm um nível de investimento bastante significativo, ainda em função de toda essa complexidade, essa confusão, discussões técnicas que geram entendimentos diversos, acabam ainda tendo um nível de exposição por tudo isso que a gente está falando. Então,
Eu acho que, Paulo, desculpa te interromper, eu acho, só para agregar, eu acredito que o cliente final, ele acaba não precisando saber só do negócio dele, né? Então, além do negócio dele, ele precisa conhecer um pouco mais de mercado, um pouco mais de soluções para auxiliá-los nessa jornada. É muito mais difícil ele tentar fazer tudo dentro de casa sozinho do que ter fornecedores e parceiros especialistas em cada tema, né? Para ele focar no negócio dele, ele focar com o business core dele. Isso que você está falando aí, eu vou te dar um exemplo que é a grande verdade. Então, a gente tem um cliente, né? A gente tem uma operação com um grupo varejista, e ele tem atacado varejo simultâneo e ele gera transações intercompany, né? Então, a gente agora está discutindo como a gente consegue otimizar as transações intercompany. Por quê? Porque a legislação ela permite que eu consiga ter aí um grau de eficiência tributária, né, nas duas pontas, né? Por conta de incentivos fiscais de um lado, margens de outro, regras fiscais de transações entre companhias. Mas, assim, a gente tem um problema muito grande. Por quê? Porque a operação dele é muito dinâmica. É um alto volume de transações, é um alto volume de compra e venda, ele tem uma transação muito forte intercompany, que ele acaba fazendo, alimenta as operações de varejo dele através da distribuição. Mas, assim, a gente tem uma dificuldade enorme porque a gente não consegue, de forma eficiente e de forma, vamos dizer assim, em tempo real, avaliar quais são os preços que eu vou praticar dentro da legislação, porque ele não tem tecnologia eficiente nesse exato momento. Então, se a gente tivesse, e aí a continha de padeiro que foi feita, um mês de economia com essas transações paga umas 3 implantações de um sistema que ele precisaria, né? Então, você vê o quanto eu desperdiço por não ter tecnologia atrelada ao meu negócio. Isso é falta de conhecimento, às vezes, né, Paulo? Desculpa. É falta de conhecimento de investimento, de repente de uma previsão do ano, do que eu vou fazer com a minha empresa, para onde eu quero ir, como que eu quero entregar, e não se preocupar com esses meios do caminho que acontecem, né? Pandemia ninguém previa, e as empresas estavam preparadas para isso, né? Então, quem estava já preparado tecnologicamente conseguiu se antecipar e não sofreu tanto no teor tecnológico, né? E aí, assim, a gente tem essa regrinha aqui que é importante: baixa importância, alto risco; média importância, médio risco; alta importância, baixo risco. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que olhar muito, né? E aí a tecnologia nos ajuda muito a gerar eficiência junto com pessoas e com um apoio técnico especializado, né? E na questão da alta importância, né, o Paulo e Giovano, o que é importante aí? O que o empresariado precisa entender hoje? O usuário lá na ponta do almoxerifado, ele já está fazendo as obrigações fiscais dele. O pessoal do financeiro já está fazendo, o pessoal do faturamento. Então, a gente realmente precisa ter estrutura sólida de tecnologia para a gente. Eu não vou colocar um analista tributário, de repente, dentro do almoxerifado, analista tributário para faturar. E aí que entra a tecnologia para a gente colocar essa inteligência, né? Entregar as informações para o fisco correta, isso é o básico, é a obrigação de qualquer empresa, né? A gente quer falar disso bastante, quer falar o seguinte, mas e a inteligência, né? Qual que é o grau de importância que o empresariado está dando para o tema para que esse custo vire vantagem competitiva dentro do negócio dele? Então, aí, o mundo mudou, né? O mundo mudou, ele precisa entender disso e se capacitar e trazer especialista para cada tema, para cada coisa dentro da tua empresa, para que realmente ele consiga ter essa vantagem competitiva que nós estamos aqui sensibilizando, né? Porque isso que você comentou aí, Érico, a gente conecta muito com os quesitos aqui para promover uma boa gestão, né? E a gente entrou em alguns quesitos aqui que eles são extremamente importantes. Assim, acho que a gente tem que separar. Acho que a gente tem uma visão hoje muito clara aí do gestor, né? E aí esse gestor pode ser o sócio, pode ser um executivo e tal.
tem uma visão muito focada em comprar, produzir e vender. Só que tem um ponto importante: o comprar eu tenho um aspecto, o produzir eu tenho outro aspecto e o vender eu tenho outro aspecto. Mas que no final do dia, do ponto de vista econômico, financeiro e, por que não dizer, tributário, né, eles se conectam. Então, você levantou um ponto muito importante. Eu conheço o meu negócio e o meu setor, então a gente tem grandes discussões aí do ponto de vista tributário sobre aquilo que eu tenho direito à geração de crédito. E aí nós vamos para uma discussão que é uma discussão aí de anos e anos. Nós tivemos uma discussão aí muito forte, decisões aí a nível de Supremo, no que diz respeito a qual é a minha base de direito sobre eu creditar sobre o meu PIS e COFINS. Eu tenho outras discussões sobre IPI, sobre ICMS, mas assim, a gente tem hoje um conceito muito alargado do que é essa base, mas é um conceito que ainda é muito conflitante com o entendimento da Receita Federal. Então, eu preciso efetivamente conhecer qual é o meu negócio e como ele está inserido no setor e cada insumo que eu aplico dentro da minha operação, né, que isso está naquela ponta primária que você falou lá do almoxarifado, né, que veio do cara do fiscal, que parametrizou dentro do sistema e que, se ele não parametrizar adequadamente, ele não toma os créditos que tem que tomar, seja de PIS, COFINS, ICMS, IPI, seja qual for. Se essa essência ela não estiver muito clara, eu aplicar a forma correta, né, dentro aí, nós vamos falar aqui, só para comentar, dizer que evitar comentar, mas nós temos aí uma posição do fisco, que é o COSIT número 5, e ele dá umas regras primárias, né, de estar diretamente ligado à produção, intrinsecamente ligado à produção, estar diretamente consumido no processo. Então, assim, ele tem umas regrinhas que, se eu não conhecer meu negócio, meu setor, eu não consigo estratificar isso e dizer, isso eu tenho segurança, e se o fisco eventualmente tiver uma posição diferente da minha, eu tenho toda uma base técnica para poder fazer as minhas defesas e brigar, né? Então, isso vem de estrutura de informações confiáveis, né? E, por sua vez, para essas informações elas poderem transitar, eu preciso ter processo eficiente. E, assim, a gente sabe que toda companhia, ela tem processo. Dizer que não tem processo, né? Ela tem processo formal ou informal. O processo formal não gera segurança. Os processos informais, eles nos geram um grau de insegurança e risco contingencial. Então, esse conjunto de conhecer o meu negócio, saber exatamente como eu trato ele, como eu trato cada insumo que eu compro, como ele interfere no meu processo, como ele interfere na minha capacidade de continuidade da minha companhia, como ele interfere no meu aspecto de comercial e toda essa cadeia, né? Eu tenho que ter isso de uma forma muito confiável, que tem que estar suportado por processos e que vai me dar uma base de imposto adequada, né? E justa, né? E tudo isso me permite tomar decisão, né? Então, no final do dia, é exatamente isso. E saber o mais importante, saber o quanto eu tenho que realmente prover de pagamento de imposto de forma justa e adequada, né? E separar aquilo que é efetivamente potencial risco e tomar uma decisão se eu quero assumir esse risco, porque eu entendo que esse tamanho de discussão e interpretação é uma discussão que me deixa, nesse exato momento, confortável, né? Porque eu entendo que eu tenho um direito ali bastante consolidado, forte, né? Aquele que não me dá isso, mas que eu acho que vale a pena brigar, e aí é uma decisão, pago e depois eu vou buscar do meio jurídico, ou continuo esperando um pouco o processo de desenrolar das discussões administrativas. Mas se eu não conheço meu negócio, se eu não tenho informações confiáveis e se eu não tenho um processo, eu não consigo fazer as interpretações adequadas do meu negócio, né? Eu acho que Mas isso... Viu, Paulo? Mas eu acho que é o seguinte, eu tenho, dentro da minha profissão, eu tenho contato com empresários de todos os portes, né? Pequeno, médio, grande. E o nosso trabalho dentro das empresas, a gente precisa quebrar o paradigma com os empresários, que é o seguinte:
a contabilidade, a área tributária da empresa, há muito deixou de ser um processo suporte, né? O empresariado ele tem que entender que contabilidade, a área tributária da empresa é processo estratégico. Não importa o tamanho, não importa se é uma lojinha, não importa se é uma empresa de prestação de serviço, se é uma multinacional. Então, ele tem que entender que a contabilidade, que a área tributária da empresa dele, passa a ser um processo estratégico para a sobrevivência e sucesso do negócio dele. E ele ter esse grau de importância elevado. Só assim ele vai conseguir fazer uma boa gestão tributária. Enquanto ele ter aquela ideia, ter lá 3.000 relatórios, que não diz nada para ele. Eu tenho um cliente em Goiânia, todos os relatórios gerenciais da empresa dele, ele busca da contabilidade. E é um cara de sucesso. A crise não afetou ele, está em fase de expansão nesse momento. Então, esse é até um depoimento que eu uso para convencer outros empresários. Por quê? Porque lá dentro da empresa dele, a área tributária, a área contábil é estratégica, anda junto com todos os setores da empresa. Então, se pensa, se fala desse tema, se vive esse tema em todos os setores da empresa. Toda a equipe do cara, todo o time dessa empresa vive essa questão da gestão tributária, ok? Então, eu quero deixar esse apelo, sensibilizar os empresários, que isso é importantíssimo, essa questão de inverter. Porque a contabilidade, até um tempo atrás, você fazia o quê? Trabalhava o mês todo, e o cara dá o almoxerifado, faturamento, pegava esse monte de documento e mandava para o contador. Aí ele pegava e começa, né, a fazer a escrituração. Depois veio o advento de mandar o arquivo para os escritórios para importar para dentro do sistema, para poder fazer a contabilidade, sempre no depois, né? Aí o empresário, no dia 25, 2 meses depois, ele tem a DRE lá daquele mês, aí ele descobre, nossa, eu tive prejuízo. Isso não existe mais. Nós temos software no mercado que dá contabilidade real time. Hoje eu estou sabendo, opa, vou parar de comprar que eu já gastei demais na contabilidade. Estratégia. Então é isso que eu quero fazer esse apelo. E isso impacta o modelo de negócio, né, Érico? Então, com isso, ele consegue se antecipar e se preparar para o mercado dele. Então, ele, de repente, ele saber quais são os fornecedores que ele precisa negociar mais para poder chegar num valor mais atrativo para aquela situação. Ou não, eu consigo investir mais. Então, olha, eu fechei esse fornecedor, enfim. N coisas que ele consegue com os dados da contabilidade, com os dados fiscais, e aí trazer para o mercado dele e trazer mais lucro, no final das contas, né, para a empresa. A gente fica dando pitaco aqui, né, Érico? Eu não sei se ficou claro. Pessoal, o Paulo que é o especialista, tá? Fica provocando ele, Giovanni. A gente gosta de ser do contra ou a favor. Dá para ver que ele está se coçando ali. Deixa eu falar uma coisa assim. Vocês estão falando aí, eu tô aqui sorrindo, mas assim, eu fico com pena aqui dos meus colegas, né? Porque a gente cuida também de outras atividades, né? Não só a tributária, mas a gente tem aqui nossas atividades de estrutura de dívida, de transação de empresas e tal. E assim, a gente recebe aqui, vamos fazer uma estruturação para captar uma dívida. Beleza. Rapaz, a gente sofre, porque tem que pegar estruturas contábeis que, quando a gente começa a olhar, ela não tem consistência, né? E, junto com isso, a gente começa a extrair um monte de problemas de natureza fiscal. Então, vamos lá. Tem um caixa que está lá pendurado que não existe. Por que isso? Porque eu não tenho transação contábil. Mas o que representa isso fiscalmente? E aí a gente começa a ter que gerar balanços off-books ali, fazer ajustes fora dos livros contábeis para poder gerar uma informação, para poder ir para o mercado, para poder apresentar um balanço minimamente confortável para o banco poder entender que aqueles números que estão ali, eles são números que têm uma capacidade de análise da companhia. E, por outro lado, a gente tem que conviver com todos esses ajustes contábeis aí que representam, na grande maioria das vezes, grandes riscos tributários de como acomodar isso nessa estrutura de balanço. E, no final do dia, a gente vai ver que, na realidade, não houve má-fé, não houve fraude, não houve dolo. O que houve foi um erro, um desvio, uma falta de documentação que veio por falta de gerenciamento.
né? E aí, quando a gente vai fazer processos de transação que a gente senta para discutir, pega uma companhia que nós temos aqui o hábito de, antes de levar uma companhia para o mercado, entender ela efetivamente, e a gente acaba debruçando por tanta contingência que a gente acaba tendo que virar para o nosso cliente e falar o seguinte: primeiro a gente tem que arrumar a casa para depois pensar em vender a sua companhia. Porque você deixou e se expôs a um nível de contingência, que muitas vezes são contingências que são por falta de gestão mesmo, e se eu for hoje, o cara vai te abater preço e você não vai valer nada. Então, a gente volta para aquele negócio, né? As companhias é exatamente o que falou, então, é exatamente o que vocês falaram. É o foco que eu tenho que dar, e esse foco que a gente está aqui com a base tributária, que é o nosso grande objetivo, e a gente sabe que hoje aqui dentro do Brasil, a complexidade gera com que as companhias, no final do dia, no operacional do mais e menos, acabe gerando ali um tamanho de oportunidade tributária não capturada, mas a falta de gestão também nos deixa exposto por falta de controle de estoque, por falta de controle de ativo imobilizado, por falta de controle de transações de compra e venda que acabam registrando isso em contas esporádicas, em contas de caixa, né, passivos que não estão subdimensionados, e aí isso não me permite fazer uma redução de imposto para contabilização de despesa. Então, assim, tem uma série de impactos contábeis que interferem, né, na apuração, mas antes disso, ele traz exatamente isso aqui. É o planejamento da companhia, né? Como é que eu vou me posicionar? E o dia a dia a gente sabe, é muito complexo você tocar uma companhia hoje nesse país como o nosso, com taxas de juros que a gente esperava que tivesse uma acomodação e uma ajuda, né, às empresas nesse momento de pandemia, aí, nesse momento de conflito, a gente enxerga que as taxas subiram e as dificuldades de captação de dinheiro subiram, né? E a gente percebe muito que os bancos têm utilizado muito a fragilidade do balanço para negar crédito, né? Então, é uma coisa assim, ele fala assim, pô, mas teu nível de risco é muito alto, você não tem aqui uma estrutura de balanço muito confortável, e se parar e organizar as coisas, você vai ver que talvez sua estrutura não seja essa, porque você dedica muito tempo. Os gestores, eles acabam olhando muito a operação de comprar os insumos, produzir o serviço ou o produto, né, e fazer a venda dele, e acaba esquecendo de olhar para aquilo que é informação econômica, financeira, custo de pagamento de impostos, esse gerenciamento que acaba permitindo que seja um planejamento, que é o caso ali da companhia, que é cliente aí do Érico, que ele comentou que é um cara que tem uma visão muito pragmática sobre esse tema e faz gestão, né? E faz gestão contínua desse tipo de recurso, né? Parabéns aí para ele, aí para o teu cliente, Érico. Desculpa te cortar. O que é importante também a gente salientar, que eu vejo também no dia a dia, na prática, né? Não é um mundo teórico, a gente vive na prática, é o seguinte: eu acredito que os contadores também têm que ter uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. Por quê? Porque o contador, é claro, ele tem lá o contrato dele, faz a contabilidade e tal. Mas eu vejo alguns casos, por exemplo, eu tenho parceiros lá em Goiânia, que o contador, ele já entende que é o seguinte: o meu cliente, ele é muito bom em vender, ele é muito bom no negócio dele, ele é o craque, e o meu cliente, ele não vai ter uma entrada aprofundada na área fiscal e tributária. Então, eu percebo que essa mudança de mindset do contador, que é o quê? Eu vou fazer tudo aquilo que é obrigação fiscal e vou colocar uma assessoria para o meu cliente, e vou treinando e capacitando o meu cliente a visualizar esses demonstrativos. Eu vou ensinando, eu vou estar mais perto dele, porque se fica muito distanciado, vou te dar um exemplo. Eu já vi clientes que não sabem ler uma DRE, não sabem ler um balancete, um balanço. Então, por quê? Mas o cara é muito bom em vendas, é muito bom no negócio dele. Então, esse mindset, eu acho que também do pessoal da área tributária, dos contadores, é importante. Então, incluir na prestação de serviço essa assessoria, porque se aquele cliente continua, aquele cliente expande, ele também está ganhando com isso. Ele não está ganhando só aquela mensalidade, todo mundo está evoluindo. Então, essa mudança, eu acho que tem que ser a gestão, né?
a eficiência tributária, que é o nosso tema, ela tem que sim começar com o empresariado, com certeza, com todo o corpo de gestão da empresa, mas também para a equipe de profissionais que hoje estão dentro das empresas e criar isso. E outra coisa, se eu sou muito bom em fazer a contabilidade do meu cliente, eu tenho diversas empresas especialistas em temas diferentes, a recuperação de PIS e COFINS, recuperação de CMS, créditos, que eu posso buscar, eu não preciso saber tudo, que eu posso buscar para fazer auxílio e aí a gente ter essa gestão contábil e tributária eficaz, que é o que a gente está querendo sensibilizar todo mundo aqui. Mas acho que no final do dia, acho que o nosso grande objetivo é traduzir duas coisas. Primeiro, nós temos que ter uma quebra de paradigma, né? Então, assim, não adianta... a gente tem que entender hoje que um custo de uma multa é muito mais caro do que um custo de uma administração adequada do meu negócio. Ponto. A gente acaba vendo situações em que, se eu pegasse aquele custo efetivo daquela multa, né, isolando só a multa, né, isolando a multa, e traduzisse isso em um investimento em qualidade, em governança, né, em processo, em assessoria para acompanhamento de todas as mudanças de legislação, o meu compliance, as revisões periódicas de tudo que eu faço. Quando você bota isso, né, em cima da mesa e compara com o que você investe, a gente já viu casos que tem diferenças assim astronômicas, né? Então, é o caso desse cliente nosso aí que a gente está começando a discutir com ele esse planejamento fiscal envolvendo as operações intercompany. A quantidade de dinheiro que ele tem a fazer frente aí do ponto de vista de economia mesmo, né? E coisa, vamos dizer assim, planejamento papai com mamãe, como a gente gosta de dizer, né? Planejamento simples, raso, rasteiro, aplicação do que está expresso na legislação do IPI, no que diz respeito à transação intercompany, né? Ou seja, nós vamos medir, mas para isso eu preciso ter investimento em sistema, porque eu não posso ter o risco de fazer análises dissociadas à realidade da companhia. Então, eu vou ter que ter um sistema, que é uma coisa que a gente, né, tem que discutir com ele, então, assim, eu preciso hoje ter algo que me permita analisar meu fluxo de transações e medir hoje como eu faço minha precificação de produto entre as empresas, para que eu possa hoje fazer uma determinação de transação entre as companhias em preço justo sem afetar a regra fiscal. Então, e esse espaço que eu tenho, putz, é um negócio, a gente, no final da conta, a conta grosseira que a gente fez, ele vai ter ali um número de uma economia sobre o faturamento, ele vai recuperar do faturamento anual perto de 3% a 4%. Ou seja, acho que você não tem a previsão, né, Paulo, do que você tem a tratar com o governo, com o fiscal, enfim, né? Você não tem a previsão dos dados, você ser surpreendido no final da conta, isso quebra uma empresa. Se você fosse surpreendido no final, isso pode acabar com uma empresa de anos de história, né? E não conseguir evoluir da forma adequada. Então, o melhor cenário é, sim, você ter um sistema de responsabilidade, um sistema confiável, também não, a gente não está falando de qualquer sistema, né? Simplesmente colocar um sistema por colocar. E mais do que isso, ter um sistema confiável e alimentá-lo, né? Porque quantas vezes a gente já viu também clientes que têm a estrutura, que tem o sistema bonitinho lá, mas não alimenta da melhor forma. Então, é uma mudança de cultura completa, com um único objetivo: trazer resultado, né? E trazer o resultado limpo para a empresa, para o empreendedor e para a empresa no todo em si, né? Eu acho que a gente está ainda com mais 7 minutos. A gente vai ter que dar uma corrida, tem muita informação para passar. Se deixar, o Paulo fica aqui até às 5 da tarde. Porque tem muita informação mesmo. Toda hora muda, a legislação muda o tempo inteiro, né, Paulo? Então, tem muita coisa para agregar. Vamos só tentar acelerar um pouquinho para a gente poder abrir as perguntas em 7 minutos. Esse é um tema difícil, mas é um tema gostoso, viu? Pelo menos eu gosto, né? Mas vamos lá. Paulo. É o quê? Tem gosto para tudo, fazer o quê?
Ainda bem, né? Ainda bem, se fosse todo mundo gostasse disso. Mas vamos lá. No final do dia, como eu gosto de falar, né? O pessoal brinca assim, como o Paulo gosta de falar, no final do dia, eu acho que a gente tem que perseguir duas coisas importantes nesse exato momento. Primeiro, em função dessa confusão toda, eu preciso fazer caixa para minha companhia. E aqui nós não vamos discutir como não vamos discutir que discussão eu tenho a nível de caixa, como eu posso fazer isso, qual foi as legislações que estão ali dentro, como é que eu posso interpretar entre as vírgulas um aproveitamento de crédito e tal. Mas assim, o grande objetivo hoje a gente gostaria aqui de comentar para vocês o seguinte: eu tenho hoje um problema, que é essa complexidade toda, essa estrutura de contábil que a gente falou, que as companhias, uma grande parte dela não teve uma evolução tecnológica na mesma velocidade que a Receita Federal imprimiu para isso. Hoje, as práticas que eu preciso para poder fazer um processo de revisão tem um envolvimento muito forte de tecnologia. Então, a gente tem que entender hoje que eu tenho um momento do passado, eu tenho um momento do presente e tenho que me preparar para o futuro. Então, o que a gente quer dizer com o passado, né? O passado será que eu efetivamente, nesse momento e nessa necessidade que eu preciso dedicar energia, aproveitando que a aeronave ali, eu tive que aterrissar, todos nós tivemos que aterrissar a nossa aeronave. Então, ela está ali, parada, algumas com motores ali a meio termo, né? Outras tiveram que desligar os motores e algumas estão voando, mas muito poucas estão voando em alto voo. Então, como eu posso hoje aproveitar e olhar o meu passado e falar o seguinte: como eu tive as minhas práticas contábeis e tributárias lá atrás, né? Como eu fiz a análise da minha companhia e alinhei isso à minha legislação tributária, né? Aplicável ao meu negócio, ao meu setor. Como eu enxerguei ao longo desse tempo todas essas discussões de reposicionamento aí, de entendimento, seja tanto do âmbito administrativo quanto do âmbito judicial. Eu acompanhei, não acompanhei, eu sei, todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar, todo mundo recebeu uma informação de uma entidade de classe, mas eu apliquei isso no meu negócio de forma consistente. Eu consigo hoje olhar o meu passado, identificar se eu consigo isso e materializar hoje caixa, consigo pegar toda essa confusão que eu tenho e falar o seguinte: olha, esse é um dinheiro que eu consigo hoje traduzir em resultado e fazer grana. E melhorar um pouco a minha performance de sufoco de giro para frente. Olhando no momento atual, meus processos eles estão alinhados, né, a minha operação. Eu estou ainda num processo aí mais duro, né, e mais focado, alinhado com a legislação do meu setor. Eu tenho as tecnologias e tenho os processos de compliance, os processos de operacionais muito bem definidos e organizados na extensão, óbvio, de cada companhia, de cada tamanho, de cada dimensão. Eu tenho pessoas hoje que me dão esse suporte tecnológico, seja interno ou seja externo, e aí começar a pensar hoje, nesse exato momento, que é extremamente importante, de uma forma rasa, porque também ninguém tem dinheiro para gastar com muita profundidade no momento, mas essa reflexão é importante. E preparar para o futuro. E falar assim: olha, eu sei que daqui a algum tempo eu vou ter que retomar minhas atividades de forma mais contundente, eu vou ter que mudar o meu mindset, eu vou ter que ter uma visão mais pragmática do negócio. Então, assim, o que é que eu preciso fazer? E aí eu começo a fazer as minhas implantações. Então, assim, mas esse passado, eventualmente, ele pode ser uma sustentação do ponto de vista financeiro. O engraçado é que a gente acabou de mandar uma proposta para um cliente agora, né, um cliente importante, quase 1 bilhão de faturamento, e a visão é exatamente essa. Eu parei, eu estacionei minha aeronave, né? E eu preciso fazer caixa para poder investir em melhorias tecnológicas e aí das mais diversas, das melhorias de processos das mais diversas. Então, me ajude, vamos fazer caixa olhando o passado. Eu acho que eu tenho muita coisa que eu deveria ter praticado de forma diferente, que eu não pratiquei. Né? Então, assim, esse acho que é um grande desafio que as companhias têm hoje. E aí que eficiência eu trago do passado, né? Que eficiência eu começo a construir nesse exato momento e que eficiência eu construo para o meu futuro. E isso pode ser um grande marco para a companhia. E isso a gente volta para aquele negócio. Isso aí é a percepção de cada
de cada gestor e cada executivo do grau de importância que ele quer dar versus ao tamanho do risco que ele quer assumir nessa percepção de informações, planejamento e pagamento de impostos, que no final do dia a gente tem companhia que, quando a gente vai olhar a estrutura tributária dela, nós estamos falando que deixa ali entre 40% a 43% de imposto. A gente pega as empresas voltadas a serviços, são muito machucadas nesse quesito aí de impacto tributário, né? Então, acho que aqui achei que é um pouco muito do que a gente está falando, né? Que é a questão de olhar o período prescricional, que a gente acabou de falar aqui, e falar assim, pô, como é que eu consigo propiciar caixa com isso? E a gente, na nossa experiência, ao longo desses anos todos, né, a gente tem uma visão muito objetiva que sempre tem. Encontramos problemas, encontramos. Mas, assim, sempre tem. As companhias que são diligentes do ponto de vista das suas condutas, elas têm problemas, mas são problemas que a gente consegue, de alguma forma, construir a sua administração. Companhias que não têm boa conduta, aí já é um outro nível, que esse aí é difícil até de você falar, vamos recuperar alguma coisa, né? E o gerenciamento contínuo e a fiscalidade do processo. Então, acho que isso aí gera aí as economias e os planejamentos, né? E o mais engraçado é o seguinte, a gente tem alguns setores da economia hoje aqui no Brasil que são verdadeiros paraísos fiscais, viu? E as pessoas não observam isso, que tem muitas operações de redução de base de cálculo, tem muitos incentivos fiscais atrelados que não são efetivamente calculados, né? Então, assim, tem negócios e negócios. Então, assim, conhecer o seu setor, saber onde você está inserido e os incentivos que você pode buscar, né? E os pleitos de enquadramento fiscal que você pode fazer, muitas vezes isso aí passa desapercebido pelo gestor, aí, pelo acionista. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? E setores, só para citar aí, de alta complexidade, como o setor de varejo de alimentos, né? Então, você vai para um supermercado, é a coisa mais doida e mais louca que tem. Eu já tive a oportunidade de fazer projetos de implantação de SAP dentro de indústria de alimentos, né, gigantescas, multinacionais, e redes de varejo também gigantescas, né, dentre as 5 primeiras do Brasil, que a gente chegava lá e ficava desesperado para fazer toda a parte de parametrização entre cesta básica, redução de base de cálculo, isenção, você imaginar, né? Então, monofásico, substituto, e aí você tinha a mesma linha de produto, mas porque estava classificado pela composição, Viu, Paulo? produção. Você estava doido, pô. Diga aí. Te cortando um pouquinho aí, fala para a gente, efetivamente, quais são os benefícios que a empresa ela vai ter com a gestão, uma boa gestão tributária? Pagar o imposto, vamos falar de forma rasa, pagar aquilo que tem que pagar, mitigar os riscos contingenciais, né? E aproveitar as oportunidades e planejar bem o seu negócio. E aí, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista econômico, financeiro, de relação com o mercado, seja ele o mercado bancário para tomada de dívida, ou seja ele com fornecedores para mostrar que tem balanço com qualidade para ter linhas de crédito, prazo de pagamento e acesso à relação de melhor qualidade. Então, assim, isso se traduz. Então, isso vai desde o pagamento efetivo do imposto, quanto uma outra dor de cabeça que boa parte das companhias vivem, que é a dinâmica da entrega das obrigações acessórias. E a gente acaba deixando isso desapercebido. Esse é um grande custo, porque toda vez que eu processo errado uma informação de que eu preciso reabrir os meus livros para corrigir algo que eu fiz de forma equivocada lá atrás, tudo isso tem impacto financeiro, não se engane não. O físico ele fala, você errou, meu amigo, eu vou ter que reprocessar. Então, esse reprocessamento eu vou te cobrar. E essa cobrança está estabelecida. Então, você tem multas
que vão desde um percentual de um faturamento, né, a multas que são fixas, né? Então, vamos inverter. As fixas que são baixas é um percentual do teu faturamento. Então, imagina o grau de exposição que você tem numa coisa chamada obrigação acessória. Risco de preparação de obrigação acessória. Então, tudo isso vai de encontro à fuga de caixa, né? Complementando, eu acho que aí a questão é você trabalhando com a inteligência fiscal, com a eficiência, é a questão de você também não gerar contingente, né? Porque eu tenho caso de clientes que ele gerou um lucro lá no ano, 5 anos, 6 anos depois, veio e falou: você me deve 1,5 milhão porque teu contador lá, ou outra empresa contabilizou errado, né? E aí, geralmente, esse dinheiro não está mais no caixa, né? Então, acho que se a gente até mudar para o slide seguinte, aí que você vai falar de benefícios, no final do dia, como você fala, o que acontece? É dinheiro no caixa, seja no presente, né? Passado já foi, não tem como lá no seu slide. No presente ou no futuro, ele trabalhando, investindo, né, na contabilidade estratégica e na área tributária com eficiência, tudo isso aí que você colocou, ele vai lá no retenção de dinheiro no caixa, né? Então, assim, o empresário vai poder dormir tranquilo, né? Não vamos falar 100% tranquilo, porque nós estamos falando de Brasil, né? Mas ele vai poder dormir tranquilo que ele está bem assessorado, ele está contabilizando, apropriando corretamente e dentro daquilo o caixa dele vai estar... eu vejo que até muito cliente grande que a gente tem, ele investe muito nessa questão tributária e contábil, por ser essa preocupação, né, dos benefícios, deixar dinheiro em caixa, né? Então, se alguém tem alguma dúvida disso, de como essa questão estratégica de deixar dinheiro em caixa é importantíssima. Isso, podendo a gente rever, eu fiz certo no passado, olhando, né? Você tem aqui um direito que você não exerceu, ele pode exercer agora. No presente, o que eu não posso... só para cliente grande, clientes Exatamente. pequenos, clientes Todo médios. tamanho de empresa. Não, vou dar um exemplo para você. A gente dificilmente acaba, assim, coisa raríssima se envolvendo com empresa do Simples, mas tem uma operação que a gente está olhando aqui de uma operação de franquia, que é do setor de alimentos. A gente acabou descobrindo que toda a estrutura embaixo dos franqueados está tudo pagando imposto até dizer chega. Por quê? Porque tem operações que estão sujeitas ao regime monofásico, né? Significa dizer que a operação de compra do insumo dele já foi tributada lá na primeira fase da indústria, a cadeia subsequente é toda isenta, e ninguém se atentou a isso, o contador não se atentou, o empresário não se atentou, e, meu amigo, um pedaço importante da operação dos caras de revenda de alimentos, né, não tem que pagar imposto nenhum, entendeu? Quer dizer, imposto nenhum, vírgula, né? Não tem que pagar o PIS, não tem que pagar o COFINS, né? Isso aí dá um impacto violento na operação. Então, você é pequeno, mas isso representa ali uma média importante, né? Eu acho que não tem tamanho, né? Tem responsabilidade. Independente do seu tamanho, você tem suas responsabilidades. Pessoal, acho que a gente já pode ir para o próximo slide, a gente pode abrir para dúvidas. A gente está com o tempo bem apertadinho, faltam 2 minutos, não nos abandonem. Mandem as perguntas para a gente poder, aproveitem o Paulo aí, para a gente poder discutir um pouquinho mais. Talvez a gente se estenda 5 minutos no máximo, tá, Paulo? Vamos ser breves, Paulo. Pode já abrir, Giovana. Quem quiser, né, porque a gente vai ter um tempo curto, manda mensagem, manda e-mail tal, e a gente compartilha, troca ideias e tenta construir aí algo importante, tá bom? Dentro de algo mais técnico e tal. Vamos lá. A gente tem dúvidas, a gente está com o pessoal aí do back-office, né? Júlia, se você escuta a gente. Oi, pessoal, a gente tem uma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui do Ricardo. Sou contabilista e escrevo São Paulo Capital. Uma pergunta a todos. Quais
quais são as perspectivas de mudanças nos departamentos contábeis e tributários dentro das empresas, que serão vistas a partir da reabertura da economia, a fim de que as empresas não venham a quebrar? Então, Ricardo, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta aí, é uma pergunta complexa, né? A gente está falando hoje, a gente não sabe exatamente qual é a perspectiva que a gente vai ter aí de dia a dia das companhias, de dia a dia do tempo de recuperação. A gente sabe que as companhias, de um modo geral, elas precisam enfrentar aí esse prazo de retorno para as atividades. Isso impacta também a forma de se convivência na operação. A gente trata isso também da forma de como a gente vai ter a relação dessa virada aí com clientes, com o mercado. Então, assim, essa é uma pergunta muito difícil que a gente tem que esperar um pouco aí para ver como é que vai se posicionar. A única coisa que a gente espera é que isso acabe logo. Essa confusão ela tem aí um prazo aí mais mitigado possível, que a economia reabra, mas que mantendo aí o aspecto do respeito à vida, né? E do ponto de vista de sobrevivência das companhias, que o governo ele se posicione, que ele passe, né, se posicione de forma mais contundente aí nos apoios, sejam eles quais forem, do ponto de vista de adequação ao fluxo de pagamento dos impostos, a concessão de crédito. Então, quer dizer assim, a gente tem uma incógnita muito grande aí, tem uma interrogação aí que a gente vai ter que conviver ela nos próximos meses. Não sei se eu consegui, não sei se Érico tem algum comentário, se Giovana tem algum comentário adicional, mas Não, eu acho que do meu lado, pelo menos, não. Eu acho que, na verdade, tudo que a gente falou até agora responde um pouquinho a pergunta dele, né? E aí eu acho que só a gente sentando e conversando durante 5 horas para a gente destrinchar toda essa pergunta aí, né? Não sei se o Érico quer comentar. Tem mais uma pergunta que a gente recebeu aqui, a Júlia me mandou. Eu vou finalizar o webinar com essa pergunta, tá, pessoal? Para a gente poder respeitar ao máximo o horário dos participantes. A pergunta é: como que uma empresa consegue melhorar seus preços a partir da gestão tributária? E aí? Essa daqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui só para mostrar uma coisa aqui, ó. Toda vez que eu faço retenção de caixa, que eu melhoro, e quando eu busco reduzir através de aproveitamento melhor dos meus créditos, ou de obtenção de algum incentivo fiscal, ou de um planejamento fiscal lícito que eu faça, essa retenção de caixa ela tem 2 objetivos importantes, né? Ela gera uma redução da minha ponderação, né, sobre o meu faturamento. Então, se eu consigo, vou pegar um exemplo, vou pegar aquele exemplo que a gente estava comentando desse cliente que a gente está estudando. O planejamento que a gente vai fazer das operações de intercompany pode vir a representar uma média de redução de 3% dos impostos globais do grupo, né? Então, o que é que significa dizer isso? Para cada um real, eu vou economizar 3 centavos de operação do grupo. Esse dinheiro, para ele, que é uma operação de varejo, ele vai ter um impacto muito importante, porque ele já tomou a decisão que ele vai utilizar esse valor para formação de preço e, consequentemente, está com os produtos deles na gôndola mais baratos para fazer o enfrentamento aos competidores da região, do local dele lá. Ponto. Né? Ou ele poderia guardar esse dinheiro e utilizar para investimento, planejamento, mas, assim, cada movimento desse que eu faço, de uma forma simplista, cada movimento que eu melhoro minha performance de recuperação de crédito tributário do PIS, do COFINS, do ICMS, entendendo que eu estou contabilizando adequadamente, que eu estou traduzindo isso dentro daquilo que a legislação me dá o direito de tomar crédito, isso vira melhoria de caixa, ponderação menos ofensiva ao meu faturamento, consequentemente eu tenho isso aí para fazer preço, investimento, pagar dividendos aos acionistas e outras coisas. Perfeito? Muito bom. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Eu não acrescentaria nada. Quê? Érico, você quer comentar mais alguma coisa? A gente pode
finalizar. Eu quero agradecer a você, o Paulo, que, né, fez essa parceria aí conosco, te dar os parabéns pelo teu aniversário e agradecer a participação de Obrigada. todos e falar que, humildemente, aqui a gente quis passar, né, essa mensagem aí, provocar os empresários, os contabilistas, que o mundo já vem mudando há bastante tempo e conte com a gente aí, além de trabalhar na nossa atividade fim, a gente está aqui para agregar valor e procurar ajudar todos aí, tá bom? Obrigado a todos que participaram. Obrigada, Érico. Paulo, quer falar alguma coisinha? Eu também só agradecer aí ao pessoal, agradecer a todos que acompanharam a gente aí nesse bate-papo, né? E colocar à disposição, a gente vai mandar para vocês aí a gravação dessa live com os nossos contatos, se vocês quiserem trocar mais alguma ideia, e aí sem problema nenhum, no ambiente aí mais reservado, a gente pode discutir alguma coisa técnica, eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida ali, vamos construir aí essa oportunidade. Nós estamos aqui exatamente para tentar transmitir um pouco da nossa experiência e nos colocar aí à disposição para as conversas, para os bate-papos e o enfrentamento aí dessa coisa chamada impostos. E eu gosto, viu? Apesar de ser um negócio chato, mas eu gosto. Dessa pandemia, né? E aproveitar essa pandemia para fazer caixa, né? Isso aí. Então, eu também agradeço todos os participantes, a gente tem muita gente conectada, então isso é muito legal. Espero que a gente possa ter agregado alguma coisa para vocês. A intenção dessa webinar não era uma apresentação comercial, era sim uma apresentação de conteúdo, tá? De levar informação na ponta para vocês e estarem abertos. A gente abriu um caminho, então agora está aberto e fiquem à vontade para acionar. São 3 empresas diferentes, 3 empresas que estão juntas para agregar para vocês, tá bom? Fica aí o nosso muito obrigado. Obrigada, Érico, pelo parabéns. E vamos com tudo, contem com a gente. Obrigada a todos conectados. Obrigado. Até a próxima. Até logo.